Você sabia que não precisa acabar com as suas emoções ruins para você se sentir bem? Parece estranho, não é? E é. Vamos pensar juntos? Nós nascemos assim, com essas emoções, e acho que não podemos simplesmente nos livrar delas. Fomos feitos assim. Se Deus nos fez assim, é porque é assim que devemos ser. E podemos então entender, concluir que cada emoção tem o seu valor, tem o seu sentido. Não é sobre ser feliz o tempo todo, isso não existe, mas podemos conseguir um equilíbrio. Porque saber equilibrar as emoções negativas e positivas é o que nos faz ter uma sensação de bem-estar. É a montanha-russa da vida. Às vezes estamos para cima, às vezes estamos para baixo. Não podemos controlar, não temos controle sobre qual emoção virá e nem quando. Mas sobre uma coisa podemos ter controle, é sobre quanto tempo ela irá durar. Se deixarmos uma emoção ruim durar muito tempo, poderá causar ansiedade, raiva descontrolada e depressão. Em alguns casos mais sérios, até é preciso medicação. Eu tomei remédios por 2 anos, até que decidi que estava cansada e fui diminuindo as doses. Óbvio que com um acompanhamento médico, mas a minha decisão foi que me fortaleceu para conseguir. E é bem assim. Precisamos primeiro saber exatamente o que queremos e depois tomar uma decisão firme. E depois que sabemos o que queremos, tomamos uma decisão, o como fazer aparece. Mas de nada adianta sabermos o que queremos, tomarmos uma decisão, o como aparecer se nós não fizermos. Dale Carnegie conta em seu livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver a história de Cameron Shipp, que foi promovido a assistente administrativo e a sua principal atividade era como presidente do Comitê de Atividades de Guerra. Ele conta que as reuniões eram motivos de terror para ele. Ele saía dessas reuniões sentindo-se terrivelmente doente. Ele precisava parar o carro várias vezes na estrada para se acalmar, para se dominar e conseguir dirigir até chegar em casa. Parecia que tinha tanta coisa para fazer e que o tempo não era suficiente. E todas as coisas eram muito importantes. Ele se sentia triste e incapaz de solucionar todas as coisas, tratar de todos os assuntos. Em menos de 1 mês, descobriu que estava com úlcera no estômago, talvez câncer. Emagreceu, não conseguia dormir e a dor era constante. Procurou um médico que lhe disse pouquíssimas palavras, o tempo suficiente para ele contar as dores que sentia e o que ele fazia para ganhar a vida. Durante 2 semanas fez vários exames. Quando voltou para saber o veredito, o médico disse: todos esses exames foram necessários porque o senhor não acreditaria no que eu já sabia, que o senhor não tem úlcera de estômago. Então resolvi lhe dar as provas. Mostrou e explicou cada exame e os seus resultados. E lhe disse: vou lhe dar a receita e vou lhe cobrar muito caro por isso. E lhe deu a receita: deixe as preocupações de lado. E disse: mas como sei que o senhor não vai seguir a receita imediatamente, vou lhe dar uma muleta. E lhe entregou umas pílulas dizendo: contém beladona. Beladona é uma planta utilizada para fazer medicamento natural
contra as cólicas gástricas devido à úlcera. É tóxica e não deve ser manipulada em casa. Somente o médico pode receitar. Informações do Google, porque eu também não sabia. E disse: tome quantas quiser. Elas não lhe farão mal, só vão lhe acalmar. Mas lembre-se, o senhor não precisa delas para deixar as preocupações de lado. Tome quantas quiser e, se acabar, pode passar aqui para pegar mais. Mas se continuar se preocupando, vai ter que voltar aqui e eu vou de novo cobrar muito caro pela consulta. O que me diz? O que você diria? O que você acha que ele disse? Que produziu efeito imediatamente, que ele já ficou bom, parou de se preocupar imediatamente? E eu pensei isso, principalmente pelo preço da consulta. Mas não, isso não aconteceu. Ele tomou as pílulas por várias semanas, sempre que se sentia aflito. E deram resultado, ele se sentia melhor. Começou a se sentir um idiota tomando aquelas pílulas, assim como eu também me senti uma idiota tomando os remédios. Ele dizia a si mesmo: eu tenho um bom físico, sou um homem de bom físico, quase tão alto quanto Abraham Lincoln. Abraham Lincoln tinha 1,93 m, informação do pai Google. Peso mais de 90 quilos e fico tomando essas pílulazinhas brancas. Os amigos me perguntavam por que eu tomava aquelas pílulas e eu tinha vergonha de contar a verdade. No fim, comecei a rir de mim mesmo e a sentir orgulho de poder ficar sem as pílulas. Joguei todas elas no esgoto e nunca mais voltei ao médico. O médico me cobrou muito caro para me ensinar a rir de mim mesmo. Mas o mais importante foi que ele não riu de mim. Ele não disse que eu não tinha motivos para me preocupar. Ele me levou a sério. Ele sabia que a cura não estava naquelas pílulas. Ele sabia que a cura estava na minha mudança da atividade mental. Muitas doenças são causadas por emoções ruins, como ansiedade, sensação de inutilidade, ansiedade, preocupações, medo, fracasso, desespero. Platão disse que o maior erro que os médicos cometem é o de tentar curar o corpo sem tentar curar o espírito. Acontece que os dois são unos, não dá para curar a mente separada do corpo, nem o corpo separado da mente. Assim podemos perceber que nós temos que dar um basta numa emoção ruim e decidir sair dela e pagar o preço para conseguir sair dela. Lembra-se da situação da parte 1? Eu vou colocar o link aqui na descrição. Uma delas é quando alguém te dá uma fechada perigosa. Seu primeiro pensamento é que filho de uma pura e bondosa mãe. E se continuar, que sacanagem, podia ter causado um acidente, uma batida. Isso não vai continuar assim. Já aconteceu com você? Já sentiu essa raiva? Nesse momento, o corpo se prepara para a luta, não para fugir, não para a fuga. Faz você tremer de raiva, o coração dispara, você fica carrancudo, bravo. Se alguém buzinar porque você reduziu a velocidade, pronto, vai brigar com outro motorista também. É assim que se forma a hipertensão, a direção perigosa e até tiroteios nas rodovias.
Agora, nos dois casos, compare essa acumulação de raiva com uma outra linha de pensamento. Em vez de chamar de filho de uma pura e bondosa mãe, talvez não tenha me visto, deve ter um bom motivo para dirigir assim, talvez esteja numa emergência médica, talvez um deles seja um bandido tentando fugir, enfim. Essa forma de pensar alivia a raiva e não deixa que ela aumente. Porque se deixarmos que ela aumente, mais justificativas nós vamos inventando para a raiva. E dessa forma nós conseguimos controlar, decidir quanto tempo vai durar essa emoção ruim. Estar em perigo é um causador da raiva. Pode ser uma ameaça simbólica à nossa autoestima ou à nossa dignidade. Gera uma energia para lutar ou fugir. Esse surto de energia dura alguns minutos. A amígdala cria outra onda de impulso e deixa o corpo pronto para a ação. E essa pode durar horas e até dias, deixa o cérebro pronto para qualquer estímulo. Pensa num dia de trabalho em que teve muitos problemas. É mais fácil ficar furioso mais tarde, quando chega em casa com o barulho das crianças, com a bagunça. Se não tivesse tido problemas no trabalho, talvez não se importasse. As mesmas circunstâncias talvez não tivesse lhe deixado furioso. Talvez até entrasse na brincadeira com as crianças e não causasse um sequestro emocional. Na parte 1 fala do sequestro emocional, vou deixar o link na descrição. Conta o depoimento de uma pessoa que num acesso de raiva saiu de casa jurando nunca mais voltar. Andou pela Alameda e foi se acalmando, saiu só para ficar só e se acalmar. No momento da discussão, é melhor se afastar da outra. A distração também é um moderador do estado de espírito. Inspirar fundo, fazer um relaxamento muscular, são muito bons porque mudam a fisiologia do corpo. Mas se fizer tudo isso e ainda continuar remoendo, também ajuda. TV, cinema, leitura. Fazer compras e comer só ajuda a gastar mais e a engordar. Redford Williams recomenda usar a autoconsciência para pegar o pensamento de raiva no momento em que ela ocorre, antes de virar fúria, e anotar para depois contestar e reavaliar. Já a catarse, dar vazão à raiva, dizem que faz a gente se sentir melhor. O psicólogo Dolph Zillman constatou que há argumento contra a catarse, pois ela pouco ou nada faz para eliminar a raiva. Talvez funcione se for com a pessoa certa, na hora certa, na medida certa, como disse Aristóteles. Talvez, se a preocupação fizer a pessoa meditar sobre um problema, talvez surja uma solução dessa meditação, reflexão construtiva. Mas o problema é com as preocupações crônicas, repetitivas e imunes à razão, como as fobias, as obsessões, as compulsões e os ataques de pânico. O fóbico tem medo de uma situação. O obsessivo quer prevenir a situação que ele tem medo. O compulsivo tem medo de pegar doença e morrer, por exemplo. A única coisa que os preocupados não podem fazer é seguir conselhos do tipo: pare de se preocupar, não se preocupe, seja feliz.
Você sabia que a preocupação é um hábito? Berkovec descobriu alguns passos simples que ajudam a controlar o hábito. 1. A autoconsciência. Identificar uma preocupação num ponto cada vez mais perto do início. Por exemplo, quando os meus filhos vêm me visitar, eu fico preocupada com eles na estrada. Vem na mente, não tem jeito. Então, o que eu faço? Desejo boa viagem, peço proteção a Deus e procuro fazer alguma coisa que distraia a minha mente, que eu tenha que dedicar a minha atenção para não ficar imaginando coisas. E você, como faz quando começa a se preocupar? 2. É um método de relaxamento. Cada um tem o seu jeito. Cada um tem que encontrar o seu jeito de relaxar e não deixar que as preocupações tomem conta. Qual é o seu método para relaxar? E contestar, fazer perguntas. É provável que aconteça? Há o que fazer? Adianta ficar preocupado? O grau de ruminação, ficar remoendo é que é o problema. Passar uma noite em claro, pensando, relembrando tudo. Parece que não tem outro pensamento para pensar. Esse é o problema. Já aconteceu? Evitar isso também é fazer passar. As mulheres costumam fazer isso com mais frequência do que os homens. Os homens costumam afogar a depressão no álcool, no alcoolismo. A terapia também pode ser uma boa solução, pode ser bem proveitosa, com um bom terapeuta. Eu conheço uma maravilhosa. Quem quiser, posso indicar. A ideia de um bom choro é mais enganadora ainda. O choro prolonga a sensação de infelicidade. O autor diz que as distrações rompem a cadeia de pensamento que mantenha a tristeza. Para afastar a tristeza comum, ele sugere que você tente leitura, TV, cinema, videogame, quebra-cabeça, sono, fantasias de como planejar férias dos sonhos. Eu acrescentaria as redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Sobre o YouTube, uma vez eu estava lavando roupas, coloquei as roupas na máquina, liguei e falei, vou sentar aqui um pouquinho e dar uma olhada no Facebook. Peguei o celular e fiquei ali. A máquina fez todo o processo, todo o ciclo, e para mim parecia que eu tinha ficado apenas 5 minutos ali. As distrações mudam o estado de espírito, mas o autor faz uma advertência sobre algumas distrações que podem ainda fortalecer a depressão. Estudos com pessoas que veem muita TV, veem muito tempo TV, e eu via muito, eu ligava para ficar tendo a sensação de que havia alguém em casa. Depois de um ano a TV desligada, acabamos dando fim na TV. Hoje não temos nem TV em casa. Mas esse estudo constata que as pessoas que assistem muita TV, quando vão assistir, ficam piores do que estavam antes de ligar a TV. Os exercícios aeróbicos também funcionam bem, porque ajudam a suspender a depressão. Só que funcionam mais para quem não tem o hábito de fazer os exercícios. Para quem já tem o hábito, dá um efeito contrário, porque eles passam mal nos dias em que não praticam. A depressão é um estado de baixo estímulo. O exercício põe o corpo em alta estimulação.
Outras formas para alegrar-se é um banho quente, comer as comidas favoritas, ouvir música, fazer sexo, comprar presentes para si mesmo, ir às compras, olhar vitrines. O que você costuma fazer para se alegrar? Eu gosto de um bom banho e uma boa noite de sono. No dia seguinte parece tudo diferente. Outras coisas que ajudam também: vestir-se bem, maquiar-se. Eu ainda acrescentaria lavar os cabelos, fazer as unhas, fazer as sobrancelhas, bronzear-se, enfim, tudo que nos faz bem. Se a causa da depressão for um relacionamento que acabou, que terminou, talvez pensar nos aspectos, nas causas que levaram esse relacionamento a acabar, assim como ele não era tão bom assim. Eu tive um relacionamento nesse estilo e quando terminou, eu não me conformava de ter acabado. Eu me descabelava. Uma vez que conversamos, eu perguntei para ele, diante da frieza, da serenidade dele, para não dizer descaso, eu perguntei: como você consegue? E ele me respondeu: eu só penso nos momentos ruins. Uma dica de um homem, eu testei e funciona. Pensar em outras pessoas que estão pior do que você, talvez ajude também. Conta a história de uma pessoa que estava doente, com câncer, e viu outra pior e disse assim: eu não estou tão ruim assim, pelo menos eu posso andar. Ajudar outras pessoas, talvez com trabalhos voluntários, possa ser uma boa solução. E a prece. A prece, quando a pessoa é muito religiosa, funciona para todos os estados de espírito, principalmente a depressão. Os livros dos vídeos anteriores, como evitar preocupações e começar a viver, o poder do agora e pense em riqueza, falam muito sobre a fé. Eu quero encerrar aqui com uma história já bem antiga que fala de fé. Talvez não seja exatamente de ter fé, mas como Deus trabalha em nossa vida e por isso a fé funciona para todos os estados de espírito. É uma história muito bonita, independente da religião que se tenha ou que não se tenha. Olhar o mundo com Deus no fundo. É do beato Tito Brendesman, um jornalista. Eu vou colocar o link de onde eu retirei a história para quem quiser conferir depois. O folheto, o padre e o sobrinho. É a história de um padre e seu sobrinho que todas as tardes após a missa saíam para entregar folhetos na cidade. Eles saíam de porta em porta entregando os folhetos sacros. Mas numa tarde de domingo chovia muito e, chegando a hora deles saírem, o menino foi procurar o tio e perguntou: ok, tio padre, já podemos sair? Está pronto? E o padre perguntou: pronto para quê? Tio, está na hora de sairmos para entregar os folhetos. E o tio respondeu: filho, está muito frio lá fora, está chovendo. O menino olhou surpreso e perguntou: mas tio, as pessoas não sofrem quando chove e está frio? O padre respondeu: filho, eu não vou sair nessa chuva. O menino ficou triste e perguntou: tio, eu posso ir, por favor? Aí o padre pensou e disse: está bem, pode ir, mas tome cuidado. Entregou os folhetos para o menino e ele saiu todo feliz no meio daquela chuva.
Esse menino de 11 anos caminhou pelas ruas da cidade, entregando os folhetos de porta em porta. Depois de caminhar por 2 horas, ele resolveu parar, mas faltava ainda um último folheto. Ele parou na esquina e procurou por alguém, mas a rua estava deserta. Então, a primeira casa que ele viu, ele seguiu pela calçada e tocou a campainha. Ele tocou a campainha, mas ninguém atendeu. Ele insistiu ainda mais uma vez, mas ninguém atendeu. Mais uma vez ele ainda toca a campainha e nada, silêncio total. Ele já estava indo embora, mas alguma coisa fez ele parar e voltar. E ele voltou e tocou a campainha mais uma vez e bateu forte na porta. Ainda assim ninguém atendeu. Ele esperou porque alguma coisa fazia ele ficar ali. Então ele tocou de novo a campainha e desta vez a porta se abriu. E ele viu uma senhora idosa que perguntou o que ele queria. Então ele respondeu: senhora, me desculpe estar perturbando, mas eu só queria lhe dizer que Jesus a ama muito e eu quero lhe entregar o meu último folheto que fala sobre Jesus e o amor dele. Então, ele lhe entregou o último folheto e se virou para ir embora. Ela o chamou e disse: Deus te abençoe, muito obrigada. Na manhã do domingo seguinte, o padre estava fazendo a missa, mas antes de começar ele parou e perguntou: alguém tem algum testemunho ou quer dizer alguma coisa? Lentamente, na última fileira de bancos, uma senhora idosa se levantou e conforme ela começou a falar, o seu olhar se transformou. Ele ficou um olhar glorioso. Ninguém me conhece aqui nesta igreja. Eu nunca vim aqui. Eu nunca fui cristã. Meu marido faleceu e eu estava muito triste, pois ele me deixou sozinha no mundo. No domingo passado, com aquela chuva, eu havia decidido no meu coração que a minha vida chegaria ao fim da linha. Então, eu peguei uma corda e uma cadeira e subi ao sótão da minha casa. Amarrei uma ponta da corda na madeira do telhado e a outra ponta no meu pescoço. Em pé naquela cadeira, pronta já para saltar, eu me assustei porque a campainha tocou. Esperei por 1 minuto, achando que quem estava tocando a campainha poderia desistir e ir embora. Eu esperei, mas a campainha tocou de novo, e de repente a pessoa começou também a bater na porta. Então, eu soltei a corda do meu pescoço e desci para ver quem era. Eu pensei, quem neste mundo poderia vir até a minha casa? Ninguém toca campainha, ninguém vem me visitar. E assim eu fui para ver quem era. E a campainha tocava cada vez mais forte. Quando eu abri a porta e vi quem era, eu mal pude acreditar. Na minha varanda estava o menino mais radiante e angelical que eu já vi em minha vida. O seu sorriso, eu nunca poderei descrevê-lo a vocês. As palavras que saíam da sua boca fizeram com que meu coração, que estava morto há muito tempo, saltasse para a vida. Quando ele exclamou com voz de querubim: Senhora, eu só vim aqui para lhe dizer que Jesus a ama muito. Então ele me entregou este folheto que agora tenho em minhas mãos. Conforme aquele anjinho,
desaparecia no frio e na chuva, eu fechei a porta e li atentamente cada palavra deste folheto. Então eu subi para o sótão, peguei a minha corda e a minha cadeira. Eu não ia mais precisar delas. Vocês veem agora, eu sou uma filha feliz de Deus. Já que no verso do folheto tinha o endereço, eu vim aqui pessoalmente para agradecer o anjinho de Deus que no momento certo salvou a minha vida e abriu os meus olhos para a misericórdia de Jesus. Não havia quem não estivesse chorando na igreja nesse momento. O padre desceu do altar e se dirigiu até a primeira fila, onde estava sentado seu sobrinho de 11 anos. Ele o tomou em seus braços e chorou copiosamente. Qual é o seu problema? Talvez você possa entregar o último folheto. Talvez você receba o último folheto. Talvez você possa ser um anjo na vida de alguém. Ou talvez você receba um anjo na sua vida. E sim, podemos melhorar. Podemos melhorar a nossa vida aprendendo a cada dia. Eu me chamo Regina e quero aqui compartilhar com vocês as minhas leituras, porque essa é uma das formas de se melhorar, de se emocionar e aprender a cada dia.